irmãos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos para mais um vídeo, Vamos para mais um vídeo aqui, graças ao bom Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos esclarecendo aqui o que acontecia, ali em Atos capítulo 15, porque o apóstolo Paulo teve problemas, muitos problemas ali, porque tinham alguns das seitas dos fariseus que conturbavam o evangelho do reino de Deus, trazendo para a graça de Deus, que é favor imerecido, favor de Deus, salvo justamente, unicamente pela fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus. E a seita dos fariseus, então, deturpavam o evangelho do Senhor Jesus, dizendo que eles tinham que se circuncidar, ou seja, guardar a lei, guardar sábado e etc. Vamos lá? Vamos lá. Louvado seja Deus. Vamos lá então, irmão. Vamos para o estudo da palavra, Então a gente viu no outro vídeo que eu postei, que no versículo 1 diz assim: então alguns que tinham descido para a Judeia ensinavam assim os irmãos. E o que eles ensinavam? Ensinavam que se não se circuncidardes conforme o uso de Moisés, ou seja, a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. É isso aí que alguns, quem que é esse alguns? Os da seita dos fariseus, são judeus que queriam então que os cristãos convertidos, os judeus convertidos naquele tempo, então carregassem o jugo da lei, No versículo 5 confirma isso que eu estou falando para você, olha lá. Alguns, porém, da seita dos fariseus, já naquele tempo, Agora, no tempo de hoje, as seitas são conhecidas, Adventista do sétimo dia, Testemunha de Jeová, a CCB, que coloca os costumes judaicos nos crentes, com o costume do véu, para as mulheres, do corte de cabelo, costume judaico, E então eles estão judaizando o cristianismo. E Deus não aceita isso. Deus não aceita judaizar o cristianismo. Então aqui alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, ou seja, alguns que tinham crido, tinham acreditado, recebeu Jesus, mas não queriam abandonar a lei, A lei de se circuncidar e guardar sábado e tal. O que acontecia? Se levantaram dizendo que era mister, Era mister, ou seja, era necessário, A palavra mister significa isso, era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então, naquele tempo, já tinha esse problema das seitas que deturpavam a palavra de Deus, deturpavam os irmãos que guardavam, os irmãos que não guardavam a lei de Moisés, não guardavam sábado, não se circuncidavam, pois eles eram salvos pela fé
né? E pela fé e não pelas obras, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Então, quem é esse alguns aqui, pessoal? Esse alguns aqui da seita dos fariseus, o qual no versículo 1 você encontra aqui de novo, alguns, né? Então, os alguns, né? Então, por isso que Paulo, ele teve uma discussão, né? Paulo e Barnabé teve uma discussão e uma contenda muito grande com aquele povo que queriam fazer que os crentes convertidos em Cristo, que salvam pela fé, guardassem os mandamentos da lei, circuncidando e guardassem o mandamento da lei, o qual o sábado está incluso no mandamento da lei. Então veja só, é por isso que no versículo 6 diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Ou seja, eles ficaram ali para uma reunião com os apóstolos e debater sobre esse assunto o mais rápido possível, porque os falsos cristãos, os judeus, né, queriam implementar a sua doutrina judaica em cima daqueles que já são salvos. Amém? Vamos para o próximo vídeo.